Nós vamos falar sobre concurso de pessoas, previsto no artigo 29, 30 e 31 do Código Penal. Na verdade, não é um assunto muito complicado, certo? Mas tem suas características e peculiaridades. Concurso de pessoas ou concurso de agentes, ele serve para identificar quais são as pessoas que serão responsáveis pela conduta criminosa. E por que eu digo isso? Porque dentro do artigo 29 ele traz o seguinte dizer: quem de qualquer modo concorre para o crime, ou seja, age em conjunto para o crime, incide nas penas a este culminada na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que existe a possibilidade de responsabilizar toda e qualquer pessoa que de alguma forma tenha concorrido, ajudado para a conduta criminosa. E aí ele fala que se da participação for de menor importância, a pena será reduzida de 1/6. Do que isso significa dizer? Significa dizer que quando duas ou mais pessoas se juntam, se vinculam para a prática de uma conduta criminosa, elas de alguma forma realizam alguma conduta que vise a execução e a realização daquele resultado, certo? Que nós estamos falando de fato típico. Então, é conduta, faço uma ação querendo um resultado, certo? O resultado acontecendo, eu vou ser responsabilizado por aquele resultado. Quando você tem duas ou mais pessoas que concorrem para isso, elas consequentemente se tornam concorrentes, elas se tornam coautoras ou autores e partícipes de uma conduta criminosa. E o artigo 29, ele fala no sentido de quem de qualquer modo, é isso que nós vamos analisar. O que significa esse qualquer modo? Qual é a característica onde eu posso, nesse qualquer modo, especificar qual é a atuação de cada um deles? Dentro do concurso de pessoas existem 3 modalidades, certo? Quais são as 3 modalidades dentro do concurso de pessoas? Eu tenho a definição de autores, existe a definição de coautores, existe a definição de partícipes. Existem 2 teorias adotadas dentro do nosso ordenamento que visam explicar quais são as pessoas e a interpretação dessas pessoas num contexto de uma conduta criminosa, como é que elas se enquadrariam dentro de uma configuração de crime e, consequentemente, dentro de uma aplicação de pena. Essas teorias se denominam de restritiva, teoria restritiva, alguns doutrinadores falam em teoria unitária, e a outra teoria é a teoria domínio do fato. Essas 2 teorias são idênticas na informação, no conceito sobre o que seriam autores e o que seriam partícipes. Elas não se modificam
em nada nessas duas. Elas só vão se modificar no critério de determinação do que seria coautor. Então, para a teoria restritiva, existe autor, coautores e partícipes. Para a teoria domínio do fato, existe autores, coautores e partícipes. Só que na teoria unitária, os coautores são coautores executores. Para a teoria domínio do fato, os coautores são executores funcionais e intelectuais. Mas, basicamente, a característica entre eles é a mesma. Então vamos lá. O que significa dizer autor? Autor de uma conduta criminosa é aquele sujeito ativo que possui capacidade de discernimento, então, consequentemente, é aquele que é pessoa física, ser humano, que, ao realizar a ação, produz um resultado. E isso está definido numa norma. Então, essa pessoa que realizou essa conduta criminosa, ela será responsabilizada pelos seus atos. Esses são os denominados autores. Seja para a teoria restritiva, seja para a teoria domínio do fato. Coautores. Os coautores para a teoria restritiva somente serão considerados coautores aqueles que realizam o verbo, aqueles que realizam a conduta criminosa. Então, essas pessoas que realizam a conduta criminosa serão coautores. São autores, sujeitos, pessoas físicas, que realizaram a conduta produzindo um resultado definido como ilegal e ilícito. E aí, consequentemente, quando eles agirem em conjunto, serão denominados como coautores. Coautores, nesse caso, executores. Executores porque eles executam, eles realizam a conduta. E a teoria restritiva, terminando ela fala dos partícipes, que são aqueles que de alguma forma ajudaram, ou de forma psicológica, ou de forma material, aos autores ou coautores a realizar o verbo. Vou repetir. Os partícipes, eles ajudam, seja de forma psicológica ou material. Quem que eles ajudam? Eles ajudam os autores ou os coautores à prática de uma conduta criminosa. Você perceber na definição, no conceito, você já extrai uma primeira regra. Qual é a primeira regra? O partícipe, ele não faz o verbo. Ele não realiza a conduta criminosa. Ele vai ajudar de forma psicológica ou ele vai ajudar de forma material. A ajuda de forma psicológica, ela possui dois nomes, que é o induzir ou instigar. Induzir é quando eu crio a ideia em alguém cometer uma conduta criminosa. Instigar é quando a pessoa já possui a intenção de praticar uma conduta criminosa. Eu não crio a ideia nela, a ideia já existe. E aí eu vou e fomento essa ideia, eu instigo essa ideia. Esses são os denominados partícipes morais ou psicológicos, nos quais se subdivide em induzir
ou instigar. Induzir, criar uma ideia. Quando eu crio a ideia em alguém fazer alguma coisa. Ou então eu vou instigar, eu vou fomentar, eu vou fazer com que a pessoa faça a conduta criminosa. Essa é a minha forma de participação. Essa é a minha forma, de alguma forma, de algum modo, eu concorri para que a pessoa praticasse a conduta criminosa e serei responsabilizado por ela. Consequentemente, serei responsabilizado por ela. E o partícipe na modalidade material é o que auxilia. Então, o partícipe psicológico é aquele que vai agir no cérebro do autor ou dos coautores, seja de forma induzindo ou instigando. Já o partícipe material é o que auxilia a prática criminosa. Se ele auxilia a prática criminosa, ele passa a agir como partícipe na modalidade de auxílio, qual seria auxílio material. Então ele sai do plano ideológico e entra no plano físico. Dá um exemplo? Vamos imaginar que o Cláudio queira matar o Miguel. Queira. Então ele já tem a intenção. E aí eu chego para o Cláudio me diz a intenção dele. E eu chego para o Cláudio e falo assim, Cláudio, por que você não mata o Miguel? Vai lá na casa dele. Ele agora, ele está sozinho, está na pandemia, ninguém consegue ouvir, os moradores não estão próximos. Vai lá. O que eu estou fazendo? A minha conduta. Se eu sei o que o Cláudio quer, ele quer matar o Miguel, e eu, de alguma forma, fomento a ideia dele, instigo a ideia dele, se o Cláudio matar o Miguel, o Cláudio, que realizou o verbo, é autor do crime, e eu serei o partícipe na modalidade de instigar, porque eu fomentei a ideia dele. No mesmo sentido, no mesmo exemplo, se eu chegar e o Cláudio falar assim, tá, eu quero matar o Miguel agora, mas não tenho condições, não tenho nenhuma arma, e empresto minha arma para ele fazer isso, saio do plano ideológico, passo para o plano físico. Eu passo a ser partícipe agora, por ter instigado o Cláudio a querer matar o Miguel e por ter auxiliado materialmente, fornecendo a arma para o Cláudio para que ele cometesse o crime. Então Cláudio continua sendo o autor do crime, porque ele agiu sozinho. No momento em que ele realizou o verbo sozinho. Então ele passa a ser autor do crime e eu serei partícipe, mas só que meu partícipe, nesse caso, será um partícipe onde eu vou ter duas esferas de participação. Uma esfera psicológica de instigar e a outra esfera material de emprestar a arma. Então, por exemplo, professor, na minha cidade 5 pessoas assaltaram um banco. Uma ficou na esquina vendo se a polícia vinha, as outras 3 entraram dentro do banco e a outra ficou no carro do lado de fora esperando para dar fuga. O que eles são na conduta criminosa? Todos eles responderão pelo crime de roubo. Todos eles. Certo? Se tiver violência ou grave ameaça à pessoa, todos eles. Senão será furto. Certo? Mas então todos eles responderão por crime de roubo. Tá. Que modalidade? Eles são concorrentes? Olha só. Quem de algum modo concorreu para o crime incidirá nas penas da este. Aí a gente estudou lá atrás que pela teoria finalista só será responsabilizado aquele agente que fez a causa, aquele que fez a ação ou omissão. Então, se eu
colocar de forma restrita isso, só quem será responsabilizado pelo crime de roubo serão os três que entraram dentro do banco, porque eles é que realizaram o verbo do subtrair, retirar, pegar. Se eles é que pegaram o dinheiro, consequentemente, eles é que são os coautores, porque agiram em conjunto. E o cara que ficou na esquina e o cara que ficou no carro, eles serão o quê? Eles não serão coautores, eles serão partícipes. De que forma que eles serão partícipes? Eles induziram, instigaram? Não. Eles deram auxílio físico, auxílio material. Um verificando se a polícia chegava e o outro ficando no carro para poder dar fuga a eles. Então eles se tornam partícipes materiais no verbo auxiliar. Todos eles responderão por crime, mas na hora da dosimetria da pena, na teoria restritiva, esses que foram classificados como partícipes, eles terão uma pena menor, porque a participação foi menor, consequentemente terão uma pena menor. Essa que é a característica para a definição de quem é quem, de qual deles em relação a isso. Quais são os requisitos mínimos ou básicos, vamos assim dizer, para a configuração dos concorrentes? Concorrentes eu estou falando de maneira genérica, de maneira aberta. Concorrentes engloba autor, coautor e partícipe, tá? Quais são os requisitos para que eu tenha concorrência? Quais são os requisitos para que eu tenha uma caracterização de um concurso de pessoas? Provavelmente, na hora que a gente está, no jeito que a gente está falando aqui, eu vou ter uma pluralidade de condutas. Então, se são concurso de pessoas, plural, conjunto de pessoas, duas ou mais, eu tenho que ter no mínimo duas. Essas duas pessoas terão que realizar uma conduta. Na teoria restritiva, ou elas realizam um verbo, sendo consideradas autor ou coautores, ou uma delas realizará os verbos de instigar, auxiliar ou induzir para ser considerado como partícipe. Então, um outro exemplo, se eu tenho duas pessoas que estupram uma mulher e somente uma delas faz penetração pênis-vagina e a outra segura, para a teoria restritiva, certo? Para a teoria restritiva, o que realizou o verbo será o autor. O que segurou vai ser o partícipe na modalidade de auxiliar, porque ele auxiliou o autor a praticar o verbo, a realizar o verbo. Eles vão ser concorrentes, por quê? Porque teve a conduta de quem realizou a condição carnal e eu vou ter a conduta daquele que segurou. Por isso que eu tenho que ter uma pluralidade de condutas. O próximo requisito que se tem é a relevância de cada uma dessas condutas. Eu só posso fazer o vínculo entre elas quando a conduta for extremamente relevante para aquilo ali. E lógico que, sem sombra de dúvida, eu tenho que ter um vínculo subjetivo, ou como alguns doutrinadores falam, liame subjetivo. O que significa dizer isso? Vínculo subjetivo. Direito penal não é direito subjetivo? Por que é direito subjetivo? Porque eu faço uma ação querendo fazer aquela ação, querendo um resultado. Eu só vou responder por aquele crime se eu sabia daquilo e aderi, me vinculei aquilo ali. Então, se a gente pegar esse exemplo da onde os assaltantes de banco saem do banco, mete a arma na cabeça de uma pessoa para que ela dê fuga no carro dela, apesar dela ter dado fuga, ela não se vinculou à conduta deles. Como ela não se vinculou à conduta deles, ela não pode ser responsabilizada por partícipe na modalidade auxiliar. Então é necessário requisitos, é necessário pluralidade de condutas, é necessário relevância dessas condutas, então essas condutas
elas devem ser extremamente importantes para isso, certo? E o vínculo subjetivo, que é a adesão, o conhecimento da produção. Não vamos botar, o Cláudio quer matar o Miguel e pede meu carro emprestado, só que não fala nada para mim. Aí eu empresto o carro para ele e ele mata o Miguel atropelado. Eu tenho pluralidade de condutas, eu ofereci meu carro para ele. A entrega do carro ela é relevante, porque ele não ia conseguir atropelar se eu não tivesse entregado o carro. Então, consequentemente, ela se torna relevante. Entretanto, eu não estava vinculado a ele, eu não sabia que ele ia matar o Miguel. Se eu não sabia que ele ia matar o Miguel, o fato de eu ter emprestado o carro para ele não significa dizer que eu sou concorrente, não significa dizer que nós agimos em conjunto, em unidade de vontade, de subjetivismo, de vínculo subjetivo. Por isso que há uma necessidade em relação a isso. Para que se tenha a configuração do concurso de pessoas. A teoria do domínio do fato, ela tem as mesmas características da teoria restritiva. Ela tem os seus autores, autor, que é aquele que realiza o verbo. Ela tem os partícipes, nos quais existe o partícipe de induzir e o partícipe de instigar e de auxiliar. Ela continua existindo. E como eu falei mais cedo, ela se difere da teoria restritiva, porque na teoria domínio do fato, ela entende como sendo coautor não só aquele que executa o verbo, mas aquele que tem domínio do fato, domínio da situação. E aí tem que explicar o que significa dizer domínio do fato e domínio da situação. E aí, com base nisso, ela vai distinguir o coautor executor do coautor intelectual e do coautor funcional. Perdão. Então, existe 3 modalidades de coautores. Volto a dizer, continua existindo o autor, continua existindo os partícipes. Entretanto, nos coautores, que a teoria restritiva fala só em coautor executor, a teoria do domínio do fato fala em um coautor executor, coautor intelectual e coautor funcional. Aí ele vira e fala o seguinte, primeiro motivo, né? Por que eu vou criar mais 2 espécies de coautores, já que todos respondem por crime? Vocês se lembram que os partícipes eles não realizam o verbo? E por não realizar o verbo, a pena deles é diminuída? Pois bem. O coautor intelectual e o coautor funcional, eles não fazem verbo. Então, para a teoria restritiva, eles seriam partícipes. Mas para a teoria do domínio do fato, o que ela fala? Justificativa. Eu não posso caracterizar determinados tipos de partícipes dando a possibilidade de diminuir a pena quando eles possuem domínio da situação. Então, nesses casos, eu considero-os como coautores e não reduzo a pena. Volto a dizer, a teoria do domínio do fato ela não exclui os partícipes. Ela apenas retira de uma interpretação da norma, ou ela subdivide da interpretação da norma aqueles, para a teoria restritiva, partícipes que possuem domínio do fato e, consequentemente, não serão considerados mais como partícipes. Isso significa dizer que eles serão considerados como coautores. Vale dizer, não terão a pena reduzida. Atualmente, a teoria que mais se
se é adotada nos julgamentos, é a teoria do domínio do fato, onde ela traz uma responsabilização maior. O que significa dizer? Vamos lá. Quando se fala em domínio do fato, se diz o seguinte: olha, aquela pessoa era de suma importância para a produção do verbo. Se não fosse ela, o verbo não teria acontecido. Por conta disso, eu não posso equipará-la a um partícipe só porque ele não fez o verbo. Eu vou compará-la a quem executou o verbo, por quê? Porque sem a conduta dela, o verbo não teria acontecido. Pô, bem, um exemplo que eu gosto de trazer para vocês é aqui da região, pelo menos uma grande parte de vocês terá o conhecimento sobre isso, certo? Mas, basicamente, qual seria? O assalto ao Banco Central de Fortaleza, certo? Vamos lá. Quem pegou o dinheiro dentro da agência? O que realizou o verbo? O executor. Porque pegar dinheiro é subtrair. Quem realizou o verbo de subtrair o dinheiro de dentro do Banco Central é o mesmo que planejou todo o assalto? Não. Certeza que não. Não foi preso nenhum engenheiro. Vamos tirar só por aí, né? Ou pelo menos um engenheiro que tivesse realizado a transposição de um túnel de uma casa para o Banco Central. Isso não foi feito pelo cara que pegou o dinheiro. Provavelmente não. Mas eu pergunto, os caras iam conseguir tirar o dinheiro se não fosse por esse planejamento? Não. Então o que significa dizer? Para a teoria restritiva, por eles não terem realizado o verbo, o cara que planejou, que arquitetou toda a conduta criminosa, ele não será coautor, ele será partícipe, porque ele idealizou, instigou, mas ele não realizou o verbo. Então ele não pode ser considerado como coautor. Aí a teoria do domínio do fato fala assim: opa, pera aí, não vamos com tanta pressa assim. O que ela fala? Eu não posso considerar esse cara como partícipe. E por que eu não posso considerar esse cara como partícipe? É simples. Porque ele tinha domínio da situação. Ele é que planejou toda a conduta criminosa. Se não fosse o planejamento dele, o crime não teria acontecido. Então a conduta dele é de suma importância. A conduta dele é uma conduta na qual ela se enquadra ao domínio da situação. Se ele tinha um domínio da situação, ele não precisa pegar o dinheiro. Ele vai ser concorrente. Só que ele não vai ser um concorrente como partícipe, como a teoria restritiva fala, na qual eu vou diminuir a pena. Não! Eu coloco ele agora como coautor intelectual. Eu não vou mais reduzir a pena desse cara. Eu agora coloco ele como coautor intelectual. Então, aquele que planeja, arquiteta toda a conduta criminosa, ele, para a teoria do domínio do fato, ele deixa de ser um partícipe e passa a ser coautor intelectual, onde ele vai responder da mesma pena, pelo menos na dosimetria de pena, vocês vão ver no próximo semestre, a aplicação da pena vai ser mais ou menos igual. Eu não vou reduzir a pena dele porque ele é partícipe. E eu não reduzo porque ele tem domínio da situação. Então ela já criou um primeiro posicionamento para isso. Não há a necessidade obrigatória de que eu faça o verbo. Eu posso ser responsabilizado pelo verbo, mesmo sem ter realizado, porém, se eu arquitetei toda a conduta, eu vou ser coautor. Só que agora eu vou ser um coautor intelectual, onde a minha pena não será reduzida, e o coautor intelectual porque eu planejei toda a conduta criminosa.
E o outro coautor, denominado como coautor funcional, a característica é bem simples. É aquele que, mesmo sem realizar o verbo, possui uma função no momento da conduta criminosa. Olha só. Se eu empresto meu carro para o Cláudio e o Cláudio vai embora sozinho, eu estou prestando um auxílio físico, material. O Cláudio vai ser autor do crime e eu vou ser partícipe da conduta criminosa, independente da teoria que eu estiver utilizando. Agora, se eu emprestar o carro para o Cláudio e o Cláudio falou assim, André, eu vou matar o Miguel e eu preciso de uma fuga. Eu não sei dirigir o seu carro. Você tem como conseguir uma fuga para mim, para que eu possa sair da cidade? Tá bom. Aí eu pego o carro, vou junto com o Cláudio lá no momento da execução. O Cláudio mata o Miguel e eu estou lá. Qual é a minha função no momento da execução do crime? Dar fuga ao Cláudio. Eu estou lá, certo? No momento, o Cláudio mata o Miguel, entra no carro e eu consigo fugir da polícia, dando fuga a ele. Veja que eu não planejei a conduta criminosa é planejada pelo Cláudio. Mas para a teoria restritiva, o Cláudio seria o autor e eu seria um partícipe, porque eu auxiliei. Para a teoria domínio do fato, eu falo assim, não, peraí. Não é bem assim. O Cláudio só conseguiu realizar a conduta dele porque o André tinha uma função para ajudar no momento da execução do crime. E essa função, ela foi dominante para que o Cláudio conseguisse obter o êxito no crime. Então eu deixo de classificar o André como partícipe e passo a classificá-lo agora como coautor funcional, onde ele tinha uma função no momento do crime e essa função era de suma importância para a produção do resultado ou da atividade criminosa. Aí você vai me perguntar, professor, ainda continua existindo o partícipe? Continua. O domínio do fato não deixa de existir. Vamos imaginar que o Pablo me entregou a chave do carro dele e eu dei fuga pro Cláudio. Teoria restritiva. Cláudio era autor do crime, porque ele que realizou o verbo. Eu sou partícipe porque auxiliei, Pablo é partícipe porque auxiliou. Entregou a chave e eu dirigi. Teoria do domínio do fato. O Cláudio passa a ser coautor executor, porque é ele que realiza o verbo. Eu, André, por ter dado fuga, sou coautor funcional, porque eu tinha uma função no momento da conduta criminosa. E o Pablo continua sendo partícipe na modalidade de auxiliar alguém a cometer o crime, porque ele emprestou o carro dele e quem deu fuga sou eu. Então veja que na teoria do domínio do fato também existe a figura do partícipe. Entretanto, como eu disse antes, ela retira duas espécies de partícipes, seja uma da psicológica, uma da material. Na psicológica, aquele que planeja, e na material, aquele que tem uma função no momento do crime. Ele retira de partícipe e coloca como coautores. E aí o que significa dizer? Essa galera não terá mais a redução da pena, como determina o artigo 29, parágrafo 1º, que a participação de menor importância terá sua pena reduzida. Então essa galera não tem mais a redução da pena. E, consequentemente, você passa a ter a definição dos coautores. É importante lembrar que os coautores, executores e funcionais, eles não realizam verbo. Portanto, se eu não tiver o executor, não há crime. Alguém tem que realizar o verbo. Alguém tem que realizar a conduta. Teoria finalista da ação. A ação é realizada para obtenção de um resultado, finalidade, vontade. E todo mundo que de alguma forma concorre para essa conduta criminosa se torna concorrente. Seja concorrente na modalidade de autor, coautores ou partícipe.
E pela teoria do domínio do fato, eu ainda vou ter duas ou três modalidades de coautores, que é o coautor funcional e o coautor intelectual, que também não realizam o verbo, mas se tornam como coautores e perdem a diminuição de pena pelo domínio da situação que eles tinham.